Glória a Deus, paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Igreja linda de Jesus, que é a igreja de Jesus, né? Mas a família é nossa, a família de Deus, nós somos uma família. Então, para quem eu não abracei no final, quero abraçar, e você também dê um abraço em alguém no final do culto. Nós somos uma família, a família de Deus, e glória a Deus por isso. Meu coração se alegra tanto de estar reunido em comunhão na casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para juntos a gente compartilhar a palavra de Deus como igreja do Senhor, como família de Deus, e ver a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, e que em nome de Jesus a gente possa cada vez mais estar em espírito, porque é assim que a gente vai ter discernimento de perceber a presença do Senhor. Não é porque o louvor está bom ou ruim, porque a palavra é boa ou ruim, é porque eu estou em espírito adorando a Deus, e aí eu vou percebendo nos detalhes o quanto Deus fala, baixando aquela correria, aquela ansiedade, aquele afoitamento que o mundo, que o dia a dia nos coloca, e é interessante a presença do Espírito. Hoje eu conversei um pouco com o Kleber lá fora, o Daniel, que nem estava aqui ainda, falou algo semelhante ao que a gente estava conversando. A Sofia, ministrando aqui a oração, falou da maneira como Jesus olha para a gente, que tem a ver com o que eu vou trazer aqui. Então a gente vê a presença do Espírito no lugar, a presença do Espírito nesse lugar. Então que Deus abra nossos olhos espirituais, tire as escamas e nos dê o privilégio de receber o que Ele tem, não o que o homem trouxe, mas o que Ele tem debaixo de oração, e que em nome de Jesus essa palavra entre no coração de cada um de nós e faça com que a gente chegue mais perto dEle, porque todos nós poderíamos não estar aqui, mas Ele estando, é a presença dEle que enche esse templo, esse lugar, essa casa, esse edifício, e poderíamos estar aqui no número de milhares de pessoas, mas se não tem a presença dEle, nada vai acontecer. Então, glória a Deus pela presença dEle aqui nesse lugar, e isso já é motivo da gente se alegrar e louvar a Ele. E nós estamos num feriado, e esse feriado, muita gente viajou, muita gente não viajou, teve gente que queria não trabalhar, trabalhou, teve gente que queria não viajar e teve que viajar porque a família foi e queria ficar. Tem gente que está na igreja porque estava esperando o domingo, tem gente que está na igreja porque teve que vir, porque alguém mandou, o pai trouxe. O importante é estar, né? E a palavra faz Isso é libertador, irmão, porque na verdade nenhuma força humana aqui, desde o louvor, estacionamento, é a minha palavra, nada, a gente se esforça, ora, reza, pede a Deus, faz tudo, mas se não é o Senhor, nada vai fluir. Então isso é libertador, porque eu venho aqui com muita alegria mesmo e tranquilidade, né? E essa dicotomia, né? Isso que a gente passa no feriado em vir na igreja, essa dicotomia, esse paradoxo, esse antagonismo que é a nossa vida, né? Alegria e angústia, quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço. E é lindo que Paulo fala assim, ele fala assim, ó, meu irmão Paulo, alguém como nós, né? Alguém como nós, mas que buscava Deus, buscava Jesus. Ele fala assim, puxa vida, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Então Deus sabe que nosso coração ele tem essa luta, essa batalha espiritual, mas aí a gente lê a Bíblia dessa forma responsiva, perfeita dela, e a gente vê que Zacarias capítulo 4 fala assim, olha, sobre a reconstrução do templo ele está falando, mas se aplica a nós como templo do Espírito. Ele fala assim, não é por força nem por violência, mas se não é o Espírito do Senhor, esquece. E a gente vive isso, e aí quando a gente vai caminhando, chega mais perto de Deus, a gente lê Paulo, e Paulo fala assim, Satanás mandou um mensageiro para me esbofetear, para que eu entenda que tudo que eu tenho de bom não é meu, é pela glória do Senhor, e todas as revelações gloriosas que Deus me deu, não tem nada a ver comigo, tem com Deus. Então olha só a responsabilidade que traz para alguém que está ali falando em nome de Jesus, né? A responsabilidade das revelações são de Jesus, a batalha. Então nós vivemos essa dicotomia, e já introduzindo na palavra do Senhor para hoje nas nossas vidas, esse paradoxo, né?
a gente vive essa batalha, luz, trevas, bem, mal, e isso entra na nossa vida espiritual. E assim também é com Jesus. Existe uma batalha, primeiro para que a gente nem tenha acesso às coisas que Jesus tenha para nós na nossa vida espiritual e, consequentemente, como somos carne, fluindo na nossa vida física também. E aí, João capítulo 1, Filipe, já conhecendo Jesus, chega para Natanael, outro israelita, e fala assim: Natanael, eu conheci o Messias, o Salvador, aquele que a gente espera, querendo compartilhar. E Natanael fala assim para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Desdenhando da origem de Jesus. Depois Natanael foi um dos apóstolos. E o que eu quero mostrar com isso, que essa batalha ela existe. E ela não é anormal, mas ela é vencível. Então, às vezes, existe uma batalha. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou você já vem, mas ainda não conseguiu ter acesso ao fluir, à água viva que é o Senhor. E essa batalha existe. Hoje nós cremos que o Espírito vai fazer um mover sobrenatural, espiritual, para que cada um saia daqui mais perto de Deus. E essa batalha continua porque Jesus... E aí eu vou citar Lucas, o capítulo 22, e depois nós vamos ler o capítulo 22 de Lucas, mas só para a gente entender essa batalha, essa continuidade do mundo querer nos distanciar daquilo que é de Deus, das coisas do dia a dia, querer nos afastar, enquanto o plano de Deus é a aproximação. Então é a luta entre o distanciamento das coisas de Deus e a gente ter que buscar racionalmente e espiritualmente nos aproximarmos das coisas de Deus. E a gente percebe isso na época de Jesus, ali em Lucas capítulo 22, a partir do primeiro, eu vou ler ali só no final, daqui a pouco eu vou ler, só estou introduzindo para a gente ter esse contexto. E aí Jesus está ali com os discípulos. E nessa batalha, a população, os religiosos, a política, o sistema, querendo matar Jesus literalmente, ou até mesmo, seja através de traição, de alguma forma, que eles pudessem tirar Jesus da frente ali, distanciar o Jesus do povo. Mas Jesus estava ali, sempre fiel, atencioso e amoroso. O tempo inteiro, fiel, atencioso e amoroso. E essa batalha acontecendo, ele para cumprir algo que Deus tinha colocado, para a redenção da humanidade, e o mundo querendo matá-lo, distanciá-lo, e se fosse possível fazer com que isso não acontecesse. Então Jesus se mantém fiel, e a gente vê ali que, mesmo em meio a essa truculência, essa turbulência toda, a fidelidade de Jesus, a Páscoa, aquele momento, eles estavam ali em Jerusalém, onde era celebrada a Páscoa, então ele leva esses discípulos para que a Páscoa fosse celebrada, ele se mantém fiel, ele se mantém, aí continuando a leitura do capítulo 22, ele se mantém atento aos seus, né? Eles estavam ali celebrando a Páscoa, já onde foi instituída a ceia do Senhor, a primeira ceia, naquele momento, e os discípulos humanos discutindo quem era o maior, quem era isso, quem era aquilo, e Jesus, atencioso, conversou com eles e falou assim: eu sou servo, o maior é o que serve. E coisas que a gente vai vendo e aplicando. Jesus sempre amoroso, ainda naquele momento, na ceia, ele ceiou com um traidor, e ele deu comida, deu pão para o traidor, ali naquela ceia. Depois ele saiu da ceia, antes de começar ali o ato da crucificação, eles foram orar no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras ele chamou os 3 discípulos, os 3 apóstolos mais próximos dele, João, Pedro e Tiago, e falou assim: vamos orar. E aí os 3 dormiram, enquanto Jesus suava sangue. E às vezes nós estamos na vida dormindo, enquanto Jesus está querendo fazer tantas coisas com essa amorosidade que ele tem, e ele continua amoroso. Quando Jesus foi ser preso um pouco depois, ali no capítulo 22, Jesus continuou fiel, atencioso e amoroso. Jesus, na sua fidelidade, ali no Monte das Oliveiras, quando Judas chega, o cumprimenta com um beijo,
E Jesus não rechaça, não empurra, ele recebe o beijo de Judas, na sua fidelidade, na continuidade daquilo que ele veio fazer. E ainda fala para Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Mas a fidelidade, a traição de Judas não mudou a fidelidade do Senhor. Receba isso hoje e essa manhã. A traição das pessoas não deve mudar a nossa fidelidade, nem a ela, nem a Deus. Isso é muito importante. E Jesus continua atencioso à missão que ele tinha, e ele foi preso e continua amoroso, porque quando Pedro tira a espada e corta a orelha de uma das pessoas que estavam ali, servo do sacerdote, Jesus restitui aquela orelha que estava cortada, faz um milagre amorosamente com alguém que queria matá-lo e levá-lo para a cruz. E Jesus, ele vai ser sempre fiel, atencioso e amoroso. Então, depois da gente entender esse contexto e saber dessa luta, dessa dicotomia, ele jamais nos abandona, mas muitas vezes, todos nós, parece que nos afastamos, vacilamos, e tem como a gente melhorar isso? Tem como a gente evitar o distanciamento? Tem, porque a palavra de Deus vai nos mostrar. E hoje eu vou falar com vocês, Lucas 22, de 54 ao 62, Lucas 22, 54 ao 62, eu vou ler na versão NA. Eu quero falar com vocês sobre meu amigo Jesus. Meu amigo Jesus. E aí a palavra é para mim, é para você, individual. Às vezes a gente lembra de alguém que não está e fala assim, poxa, se essa pessoa tivesse, a palavra ia ser boa. Não, vamos saborear quem está, e de repente depois a pessoa vai ver no vídeo, vamos experimentar essa palavra e pensar individualmente, como está a minha amizade com Jesus? Como é a minha amizade com Jesus? Existe amor, existe fidelidade, existe atenção, existe interesse, existe amizade? Existe amizade? Eu estou fazendo meu amigo passar vergonha? Ou eu admiro tanto meu amigo que eu quero me tornar mais parecido com ele? Então, meu amigo Jesus, Lucas 22, versículo 54 até o 62, eu vou ler com vocês a palavra do Senhor, que começa dizendo assim: Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Com ele Jesus, né? Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, e que no Teu nome, Pai, a Tua palavra chegue no coração de cada um. Nós Te damos liberdade, que nada do homem prospere, mas tudo que for do Senhor, Pai, nós Te damos liberdade para ser semeado, plantado e frutificado, e alcançar lugares onde nós nem imaginamos, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então, no versículo 54, a gente lê que, e prendendo Jesus, a gente, aqui aplicando na nossa vida, começa a entender que muitas vezes o nosso distanciamento do Jesus, ele acontece quando a gente projeta alguma coisa nele e que não vem acontecer. Porque ele não é obrigado a cumprir nada que a gente projeta.
ele é obrigado a cumprir o que ele promete. E essa projeção nossa, os judeus ali, eles tinham uma projeção em Jesus. Alguém como um Salvador, alguém como um Messias, e Jesus é o Salvador, é o Messias, mas sob o aspecto espiritual. E eles também, como uma boa parte de vocês sabem, esperavam, na verdade, alguém que tivesse uma libertação política de Roma, daquela opressão, uma libertação social, uma libertação da matéria física. Então, quando Jesus começou, até para aqueles que estavam perto, os discípulos, os apóstolos, quando Jesus começou a cumprir o plano de Deus, até eles começaram a ficar em dúvidas, e eles projetando em Jesus um Salvador, e na cabeça de Pedro, daqueles mais próximos, ainda que sabendo do cunho espiritual, da reconstrução do templo em 3 dias, que é o nosso templo físico, eles acabaram surtindo ali algo que eles projetavam, acabou sendo quebrado. E aí, quando algo que a gente projeta em Jesus, algo que a gente imagina em Jesus, algo que a gente quer de Jesus e que aparentemente ainda não aconteceu, ou pode ser que não vá acontecer, ou pode ser que vá acontecer melhor, mas quando a gente se apega em algo que a gente projeta e não algo que a palavra de Deus nos fala, a nossa tendência é o distanciamento. Tanto que a palavra vai continuar. E ela vai falar que Pedro o seguia de longe, já não estava mais perto. Pedro já ia seguindo de longe, e muitas vezes, quando a gente tem a expectativa quebrada, porque a expectativa é humana, a fé é sobrenatural, a fé traz esperança, a expectativa traz decepção. E aí, glória a Deus, quando isso estava acontecendo, a gente olha para Pedro, alguém que estava ali, era amigo e se distanciou, então isso pode acontecer com a gente. Uma tristeza, uma desilusão, uma falsidade, uma traição, uma quebra de expectativa. Pode, em qualquer área da nossa vida, área relacional, área financeira, área de trabalho, área familiar, área religiosa, ministerial, a gente dá um pé atrás e vai se distanciando, quando na verdade, quando nós estamos passando por lutas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar mais perto de Deus, porque é Ele que vai resolver as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas inquietudes, as nossas ansiedades. A ansiedade, a aflição, a inquietude é resolvida por Jesus, não é por homem e nem também medicamentosamente, sendo que é óbvio que é importante se cuidar, mas é em Jesus que a gente tem que trabalhar isso, porque o mundo vai sempre nos dar alternativas humanas, trazendo para a gente algo que sobrenaturalmente a gente consegue. A gente tem alegria sem precisar se embriagar. A gente se enche do Espírito e a gente se reúne como crente e a gente conversa e celebra e pode dançar e pode estar junto e a gente se alegra. Nós não precisamos de subsídios humanos. E Pedro acompanhava de longe. E a palavra do Senhor, ali um pouquinho antes, fala que estavam introduzindo Jesus na casa do sacerdote e Pedro acompanhando. Um outro aspecto que acontece quando nós começamos a nos distanciar de Jesus, nós começamos ali a entrar em um ambiente de religiosidade. Pedro vivia um cristianismo puro, simples, grudado em Jesus, e nós podemos fazer isso até através do Espírito Santo, mas naquele momento Jesus foi levado para a casa do sacerdote e Pedro foi seguindo de longe Jesus, entrando em um ambiente de religiosidade, um ambiente onde para nós cristãos deveria ser estranho, porque quem conhece Jesus reconhece um ambiente religioso. E a gente tem falado algumas vezes isso, e uma boa régua, e a gente sempre fala de coisas patentes para a gente entender se nós estamos no espírito ou na carne, a religião aprisiona e mata também, é o que a Bíblia fala, mas Jesus ele nos traz liberdade. Então ele começa a entrar num ambiente de religiosidade, na casa do sacerdote, e dizem ali, naquele ambiente, na casa do sacerdote, o versículo 55 vai dizer que então eles acenderam uma fogueira, e para aplicar na nossa vida,
A gente entende que quando nós estamos num ambiente de religiosidade, quando nós estamos acompanhando Jesus de longe, o fogo passa a ser artificial. A gente não queima mais. A gente não sente mais contritamento, a lágrima chorar, a lágrima descer, se fala como Deus é bom, como Deus cuida, mas a gente passa dificuldades, mas todo mundo passa dificuldades, mas a gente sente o amor dele por causa de um abraço, o amor dele por causa de uma flor, o amor dele por causa de um olhar de um filho. Meu irmão, uma vez vou contar uma situação para a gente ver como Deus nos se revela. Uma vez eu saí de casa, graças a Deus, tudo bem e tal, dei tchau para os meus filhos, eu entrei no elevador, eu vi uma cena, eu estava no trabalho, eu desci, subi para beijar minha família. Deus é tão bom, Deus nos dá uma família, uma família, Deus nos dá esposa, marido, mulher, filhos, amigos, isso é motivo de celebrar, uma família em Cristo, em Deus, isso é motivo de celebrar, da gente estar alegre. Mas aí quando a gente está nesse ambiente, nesse afastamento, aí nós precisamos de um fogo que alguém acenda, e esse fogo quem nos tem que dar é o Espírito Santo, não uma fogueira externa, não é um sopro de ventilador, não é o fogo de uma fogueira. A gente tem que saber que a gente precisa do fogo de Deus, o amor de Deus, queimar em Deus, buscar a Deus, porque Ele nos incendeia. Mas aí hoje o risco é a gente precisar de fogueiras, e um pouco a gente está quente quando a gente está perto, quando a gente afasta a gente esfria, quando toca uma música a gente arrepia, aí quando a gente sai a gente para de chorar e faz um monte de bobeira pela 10ª, 20ª, 30ª vez, e aí a gente precisa ir lá para ter um pouquinho mais de fogo, que alguém acende, e a gente vive do fogo que os outros acendem, quando Deus, Jesus nos tem assim a fonte de água viva, o Espírito Santo, à nossa disposição para morar aqui, nos fazer queimar no nosso quarto, na nossa casa, na nossa vizinhança, aonde for. Então quando a gente começa a distanciar de Jesus, a gente precisa de um fogo de alguém. E aí diz que Pedro se assentou entre eles, e esse distanciamento seja de quem já conheceu um dia e se afasta, ou seja, de alguém que nunca conheceu. Ele se assentou num lugar estranho, com pessoas que ele não deveria estar, num lugar onde ele não deveria estar. Ele estava ali assentado, e aí quando a gente vai se distanciando progressivamente, a gente não tem o fogo, a gente está à distância, a gente entra num ambiente de religiosidade, e aí a gente começa a se assentar em lugares que não deveria se assentar, falando coisas que não deveria falar, questionando a bondade de Deus, porque na verdade a gente se distanciou, mas Ele permanece fiel, atencioso e amoroso. E se hoje você está no fogo, glória a Deus, então você está sentindo a fidelidade, a atenção e o amor de Deus. Mas se você está longe, Ele te dá liberdade, mas Ele está falando, poxa vida, eu estou aqui fiel, atento e querendo te amar. E a gente muitas vezes, via de regra por circunstâncias e quebra de expectativa, de projeção humana, a gente se distancia de um Jesus fiel, amoroso e atencioso. E aí o texto vai continuar falando que uma empregada, vendo Pedro sentado ali naquele lugar, mais um item, mais uma definição, mais uma aplicação na nossa vida. Quando a gente um dia é reconhecido como filho de Deus, como irmãos em Cristo, como amigos de Jesus, de Deus, as pessoas que ainda não são e crendo em nome de Jesus, que muitas um dia ainda serão, elas estão nos olhando. Elas estão nos olhando, como essa moça estava olhando para Pedro. E pessoas estão olhando você, seja para você engrandecer o nome de Deus, ou para muitas vezes manchar. Nós manchamos. Não estou falando que nós vamos viver uma vida de perfeição, mas a gente entendendo a palavra, a gente pode racionalizar e buscar em espírito. Senhor, eu não quero envergonhar o seu nome. Se eu estou sentando em lugares que não deveria sentar, com pessoas que eu não deveria estar, e o Espírito Santo, ele nos incomoda. Você que está ouvindo, eu quando ouço essa palavra, a gente fala, poxa, eu estou andando com essa pessoa, por quê?
porque eu achei que deveria estar ali, eu estou fazendo isso, eu aceitei aquela coisa, por quê? Porque eu tive medo de Deus não me dar o que eu venho pedindo em oração, eu tive receio de que não ia acontecer, a minha expectativa foi frustrada, então eu fiz porque vai que Deus não resolve, quando na verdade a gente tem que buscar Deus e ter a certeza que enquanto Ele está, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão vir, a gente só tem que chegar mais perto. E aquela mulher, diz o versículo 56, que olhou para ele e falou assim, ele estava com Jesus, este também estava com ele. Então, ainda que nesse distanciamento, Pedro, apesar de não manter mais aquelas ações, ele mantinha a aparência. O que é muito pior, nós vivermos mantendo a aparência sem termos as ações. É melhor a pessoa olhar, e eu particularmente gosto disso, falar, será que é crente? Mas as suas ações se justificarem através de Jesus, do que a gente ter uma imagem de crente e as pessoas olharem e as ações não refletirem. E assim como aconteceu com Pedro, nessa luta, nesse distanciamento, ele negou. E aí ele negou de 3 formas, 3 aspectos que cada um de nós fazemos, infelizmente. Então que esta manhã Deus nos mostre para que a gente possa voltar mais perto de Jesus. E as negativas elas vão crescendo e Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e mudarmos. Então Pedro, a primeira negativa dele foi eu não conheço. A segunda foi eu não sou. E a terceira foi eu nem sei o que vocês estão falando. Então a gente vê que essas 3 vezes que Pedro negou, e aí a gente aplica na nossa vida, né, que contando com a graça de Deus, a gente possa estar perto de Jesus, com uma amizade próxima de Jesus, bonita com Jesus, que a gente não venha fazer isso, mas a gente começa parecendo que não conhece, negando Ele internamente, negando Jesus. Depois a gente começa a negar Ele como se nós não fôssemos cristãos, negando a fé, negando a Deus, e eu não conheço, eu não sou. E Deus, como deu aqui para Pedro, e o plano de Deus é perfeito, que se isso aconteceu, dentro de talvez várias outras possibilidades e aplicações e circunstâncias, é para que a gente olhasse e visse, não para falar que Pedro caiu, mas para falar que se alguém tão próximo de Jesus passou por isso e depois teve uma mudança e um arrependimento, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tanto negar quanto mudar. Mas é isso que Jesus espera de nós. O inconformismo com a queda, assim como com o mundo, para que a gente possa voltar sempre para Ele, para Jesus, e Ele estará sempre lá, fiel, atento e amoroso para nos receber de braços abertos. E aí Pedro, depois disso, aí já numa confusão maior, ele já falou, eu não sei nem do que vocês estão falando. Eu não sei nem do que vocês estão falando. Então, nessa crescente, eu não conheço, eu não sou, eu não sei, nego Jesus, nego a minha fé, e o que eu estou fazendo aqui? E muitas vezes a gente passa por isso, pelas circunstâncias, porque a gente deixa as circunstâncias afligir o nosso coração, quando a gente deveria sempre apresentar às circunstâncias o que é que nós carregamos, o que é que nós temos. Isso é libertador, quando a gente sabe que nós temos o Espírito Santo, meu irmão, quando a gente sabe que a gente é aquele burrinho onde Jesus subiu, a gente com humildade, mas com convicção e com tranquilidade, sem falar, eu sei o que eu carrego. E que a gente possa, contando com a graça de Deus, cada um de nós aqui, falar, eu sei o que eu carrego, eu estou passando por lutas, mas eu sei o que eu carrego. Mas não está dando certo, mas eu sei o que eu carrego. Eu estou no caminho certo, eu estou com Jesus, Ele está comigo, eu sou amigo dEle. E vai dar tudo certo. Convicção de estar tão perto dEle, de saber que mesmo que ainda as circunstâncias sejam estranhas, eu tenho o melhor amigo sempre, Jesus, que vai sempre
através do Espírito Santo, nos inquietar em relação às posturas diferentes do que Ele tem para a nossa vida, e muitas delas que nós sabemos. E aí, pegando já ali o versículo 60, 61, 62, a gente vê a postura de Jesus. A gente vê a postura de um Jesus, e o texto fala para ele que ele voltou-se, ali naquele momento, em vias de ser crucificado, e fixou os olhos em Pedro. Meu irmão, eu glorifico a Deus, sabe? E peço, se você quiser, peça esse constrangimento do amor de Deus no nosso coração. E eu vendo essa palavra, e eu não gosto de me emocionar, e às vezes eu estou preparando a palavra lá na sala e eu começo a ficar assim, eu até paro, porque a Tamara normalmente está perto, porque eu falo, Deus, né, como você é bom, mas também tenho que mostrar aqui que aqui quem manda sou eu. Mas é bom demais, eu fiquei pensando, Jesus na sua fidelidade, Pedro negando ele, Jesus vira, fixa, dá atenção nos olhos. Imagina, meu irmão, que a gente possa sentir o olhar de Deus hoje olhando profundamente nos nossos olhos, porque o dia que a gente der liberdade desse olhar sobrenatural de amor, olhar nos nossos olhos, a gente é incapaz de fazer coisas que a gente vinha fazendo, a gente não vai conseguir mais. Quando a gente deixar Jesus olhar fixamente nos nossos olhos, a gente vai mudar sem saber de onde vem a força. A gente vai sair do que não é legal, do que é ruim, do que é vício, do que é mundo, do que é aprisionante, para a verdadeira liberdade, para o amor, para o constrangimento de Jesus. Então Jesus, fiel, atencioso, amoroso, volta-se, fixa os olhos em Pedro e olha. Imagina aquele olhar, que esse olhar hoje venha nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, nos mudar, não naturalmente, mas pelo poder da palavra de Deus. E eu creio que em nome de Jesus, a palavra dele é viva e eficaz, e ela está aqui hoje para mudar 1, 2, 3 ou 10 ou todos nós, mas que ela traga essa mudança e essa certeza desse amor, desse amigo poderoso, que tudo tem e que quer estar perto da gente, e Ele está sempre à disposição, e que hoje seja uma manhã de retorno, de cuidado, de passos para mais perto dEle. E Pedro, meu irmão Pedro, fiquei imaginando, a palavra fala que Pedro lembrou-se da palavra. Então aqui está o caminho para a gente sair daqui mais próximo de Deus, mais próximo e mais amigo de Jesus. Diz que Pedro, que estava tão distante, e aí cada um de nós aplica na nossa vida às vezes essa distância, tão distante, Pedro lembrou da palavra, e nós precisamos lembrar da palavra, lembrar constantemente da palavra do Senhor. Jesus tinha falado diretamente com ele, mas Deus, através da sua soberania, do seu poder espiritual, através do Espírito Santo, nos permite com que Ele fale conosco hoje da mesma maneira. Então Pedro lembrou da palavra, então essa manhã que o Espírito nos lembre da palavra. E aí fala que Pedro lembrou que ele falou que ele iria negá-lo. Lembrou da promessa do Senhor, que hoje Deus faça nos lembrar das promessas que Ele tem na vida de cada um de nós, de que qualquer queda jamais vai nos separar da promessa de Deus, de que qualquer queda jamais vai nos distanciar do amor de Deus, a não ser que nós escolhamos permanecermos na queda e caído. Mas hoje Deus olha para a gente e fala, vamos nos levantar, vamos olhar para Jesus, vamos chegar mais perto de Jesus, lembrando das promessas dele. E cada um de vocês talvez tenham promessas bíblicas, promessas de profetas, mas a maior promessa, e aí é promessa de Deus, e é a palavra do Senhor, é estarmos nos céus. Mas a gente só vai estar lá e passar a vida eterna lá, se a gente for amigo de Jesus, porque Ele, o nosso amigo, o nosso irmão, que é o canal que vai fazer com que a gente tenha acesso a Deus. Então isso é o mais importante. E como a Sophie ministrou aqui, como muitas vezes nós falamos, todas as demais coisas serão acrescentadas, até mesmo porque a gente vai entender que quem tem mais, tudo será demais, porque nós já temos Deus, e as que vierem, glória a Deus, e as que não vierem é porque não eram para vir, e a gente vai viver libertadoramente,
tranquilamente, alegremente, com paz, porque a gente sabe disso, porque o que a gente busca em Deus, se é dele, vai vir. E se não veio, não era para vir, porque ou ele tem algo melhor, ou aquilo ia nos tribular, nos afastar, por alguma razão, e a gente simplesmente confia e vive uma vida alegre, feliz e em paz. O que não necessariamente tem a ver com questões materiais e físicas. Porque eu conheço pessoas que estão há anos em situações físicas que só a graça de Deus, mas dão exemplo para quase todos nós que estamos aqui, exemplo de fé, exemplo de esperança, exemplo de fidelidade, amor e atenção, porque Jesus nos dá fidelidade, amor e atenção, e é isso que Ele espera de cada um de nós. Aí Pedro chorou amargamente, meu irmão, você lembra o que é um choro amargo? Eu não vou nem falar, tem algumas vezes que eu vejo pessoas chorando, mas cara, sabe, um choro amargo. Imagina um choro amargo. Cara, você vai entender o que eu estou dizendo. Não é um choro por causa da melodia da música. Não é um choro. E isso é bom, eu gosto, é legal. Eu também choro aqui às vezes, sabe, mas não é esse choro que vai nos mudar. Não é o que toca a nossa alma. Deus não está interessado na nossa alma, Ele está interessado no nosso espírito. Por isso que a gente tem um louvor aqui, a gente sempre fala, louvem, tenham alegria, porque nós temos que nos habituar a irmos na igreja, a entregar um louvor para Deus. E se chegar aqui e não tiver ninguém, a gente vai parar por uma música que nós vamos às vezes entregar um louvor muito melhor, porque vai ser em espírito, e Deus quer adoradores em espírito e em verdade, e não quer adoradores sendo incentivados e motivados, quase que igual a robôs, porque se Deus quisesse robôs, Ele teria nos feito robôs, mas Ele quer amigos que se relacionam, amigos que estejam perto, amigos que vejam o olhar dEle, e o que nos faz não ver isso é a distância de Deus, que vai começar essa aproximação quando a gente fala, Senhor, põe o Teu Espírito Santo aqui, vem aqui, mora no meu coração, não de uma forma religiosa ou eclesiástica, mas de uma forma, Deus, vem aqui. Eu não preciso falar, aceite Jesus, vem aqui na frente, receba. Não, você no seu lugarzinho, na sua casa. De repente, se o Espírito toca aqui ou toca na sua casa, você almoçando, peça para Deus se revelar a você, você vai falar, Deus, vem aqui, mora no meu coração, eu entendi que eu sou pecador e sem o Senhor eu não vou poder nada, eu quero ser seu amigo, que a gente saia daqui essa manhã querendo ser mais amigos. E para concluir, esse choro amargo, aplicando nas nossas vidas, e aí cada um vai sondar os próprios corações, às vezes, a gente pela primeira vez vai dar liberdade para essa amizade a Jesus, às vezes a gente vai reconstruir e reaproximar, e a gente vai sondar o nosso coração, e ver o quanto perto, o quanto longe a gente está, como está a nossa amizade, se eu estou engrandecendo o nome de Deus, mas se eu estou envergonhando o nome de Deus, se quando eu leio a palavra e falo assim, tudo que você planta, você colhe, se isso me alegra ou me preocupa, né? Porque quando eu falo, tudo que eu planto, eu colho, aí eu falo, isso é verdade, isso me alegra ou me preocupa? Então, que hoje a gente possa analisar e ver, porque a palavra diz, Filipenses 3, de 14 em diante, dentro da igreja, Paulo está falando, vai ficar gravado, depois você pode ver, ou anota, eu não vou ler, Filipenses 3, 14, 17 ali em diante, ele vai falar assim, existem entre nós, na igreja, pessoas pelas quais eu já chorei tanto. E Paulo, que era alguém que perseguia e matava cristãos, chorava depois por aqueles que estavam na igreja, e ele chama de inimigos da cruz. E esses inimigos da cruz são aqueles, e a palavra é perfeita, atual, e ela vai ser até Jesus voltar. São aquelas que estavam interessadas, Paulo fala, no próprio umbigo,
querendo dar glória para si, com desejos pessoais e buscando na igreja coisas que eles têm que conquistar através do esforço, do trabalho, do estudo, das oportunidades que Deus abre, mas querendo a própria glória, mostrar que eram bem, que estavam bem de vida, ou mostrar que eram melhor do que os outros, ou mostrar que eles podiam. E existiam pessoas assim dentro da igreja, e Paulo fala que chorava e chama eles de inimigos da cruz, palavra pesada para dentro da igreja. E eu só, como glória a Deus, alguém que comunica, traz a palavra, a profecia viva do Senhor, e a gente vê que isso acontece, que em nome de Jesus não esteja no nosso meio, mas dentro da igreja existe isso, e aí a gente se analisa. Em contrapartida, aí a palavra vai dizer, João 15, ali no verso 15, 16, 17, 13 em diante, João 15, 13 em diante, ele vai falar que Jesus fala assim, mas vocês, é Jesus falando para os discípulos, mas vocês já não são mais servos, vocês são meus amigos, e em nome de Jesus, receba esta palavra de Deus, bíblica, vocês não são mais servos, não são mais prisioneiros, vocês são meus amigos libertados em Cristo para chegar mais perto e ter todo o poder sobrenatural e viver alegre, em paz, fiel, atento e amoroso com Jesus. E Ele vai andar do nosso lado, indo à frente, abrindo as portas, quebrando as correntes, nos livrando dos erros, fechando as portas que a gente quer entrar, mas Ele não quer. Ele vai mostrar que as outras são melhores e talvez elas estejam mais longe, mas vai valer a pena. E a gente não vai precisar mais forçar a porta para entrar, depois se arrepender, perder tempo, voltar, ter que se converter para andar mais para frente. E Jesus na nossa frente falando, deixa que eu cuido. E hoje que em nome de Jesus a gente sai daqui da convicção de que Ele é nosso amigo e que a gente possa falar assim, Jesus, eu te dou tudo nas suas mãos. Pedro, aquele que negou Jesus 1, 2, 3 vezes, negou Jesus, negou a fé, negou tudo, ficou confuso. Depois, quando Jesus voltou, Jesus, e mais uma vez falando fiel, atento e amoroso, pega Pedro e fala assim, Pedro, vem cá. E é isso que Jesus está fazendo com a gente hoje, o que Ele fez com Pedro lá. E aí olha o que Ele faz com Pedro, que se achega mais perto, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas, porque homem nenhum tem ovelha, quem tem ovelha é Jesus. O homem só busca pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, e tem a poderosa e gloriosa função de estar perto das ovelhas como ovelha do Senhor. Então Jesus fala, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Depois Pedro ali em Atos, começa no capítulo 2, 3, ministra a palavra, 3.000 pessoas se convertem, mais para frente 5.000 pessoas, daqui a pouco, capítulo 3 de Atos, Pedro está andando, um coxo volta a andar, e Pedro fala assim, nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E mais uma vez eu vou falar, já falei aqui em outra oportunidade, né? Hoje infelizmente às vezes a gente tem prata e ouro, mas não tem o poder, e eu troco tudo e Deus sabe disso para ter o poder dele, porque aqui tudo que a gente tiver vai ficar, e talvez por mais um dia, a gente não sabe, mais um ano, mais 10 anos, mais 100 anos, mas isso tudo vai ficar, mas o poder que acompanha a gente vai marcar vidas, e a gente tem que entender que Deus não está nem aí para organizações, Ele está aí para vidas, Ele não está nem aí para quanto eu quero saber de teologia, e é importante a gente saber teologia, mas Ele está preocupado o quanto eu conheço a Ele, o quanto eu sou próximo e amigo dele. E aí Pedro continua, e aí a sombra de Pedro cura pessoas, e aí Pedro ressuscita a Dorcas, e aí, meu irmão, é o que Ele tem para a gente. Então, que em nome de Jesus, eu vou orar agora, que a gente saia daqui com um pouco mais, e a semana que vem um pouco mais, e depois um pouco mais. Eu glorifico a Deus porque tem sido assim, e que continue, e que você que está aqui nessa igreja tenha um pouco mais, nem que a gente tenha que chorar amargamente, porque o choro amargo, a lágrima amarga hoje, é aquela lágrima que vai frutificar o milagre, aquilo que muitas vezes você está esperando. Glória a Deus. Eu vou pedir para você fechar seus olhos e vou fazer uma oração para que a gente lembre da palavra, da promessa, e se arrependa e chegue mais perto de Jesus.
o nosso amigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te agradeço, te engrandeço pela tua presença, pelo teu poder, pela tua palavra, pelas tuas promessas, Pai, e porque o Senhor permite com que a gente se arrependa. Porque se não fosse as tuas misericórdias se renovar a cada manhã, e a tua misericórdia permitir o nosso arrependimento, e a tua graça nos perdoar, nós já teríamos sido consumidos, mas nós estamos aqui, Pai, pedindo, Deus, nos faça lembrar da tua palavra, das tuas promessas, do céu, da eternidade, do sobrenatural. Tira, Pai, todo espírito de incredulidade, Pai. Tira toda escama. Abre os nossos olhos espirituais. Que aquele que está com o coração fechado, abra o coração para o Senhor. Que aquele que está se distanciando, chegue mais perto do Senhor. Com aquele que está, Pai, com o pé no mundo e o outro no cristianismo, Pai, venha hoje se voltar, se arrepender. Pai, que cada um hoje perceba, Pai, espiritualmente, que o Senhor está voltando, Pai, fixando os olhos e olhando, Pai, e abrindo, Pai, os braços, que hoje, em nome de Jesus, seja pela primeira vez, ou seja pelo arrependimento, a gente chegue mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.